Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, graça e paz a todos. Bem-vindo ao programa Café com Maná, o programa que vem do céu para a sua vida todos os dias. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado por você nos seguir, nos amar, nos tolerar, nos acompanhar. Obrigado por você estar com a gente nesse programa diferente, feito por gente como você. Shalom, graça e paz a todos. Primeiro ao Denis, nosso operador, aquele que nos coloca e nos tira do ar. Um abração a todos de São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Um abraço a todos e também um bem-vindo ao Bispo Paulo e agora ao Bispo Robson. Bom dia para todo mundo aí, São Paulo, Juiz de Fora, Florianópolis, Porto Alegre, todo mundo que está no YouTube, pessoal da rádio, esse aí é forte, hein? Pessoal da rádio andando para lá e para cá no seu carro, escutando Sara Brasil FM, Café com Maná. Forte abraço aí para todos, que Deus continue dando uma semana de vitória. Shalom, né? Bem-vindo. Shalom. Todos. Como é que é, Kennedy? Desculpa. Welcome, bom dia, bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo. Aqui é sofisticada a recepção, irmão. Pois é, tô vendo aqui, né? O negócio aqui é internacional, tá certo. Ele é pastor de church, né, cara? Parede preta. My name is Kennedy. É isso aí, a todos da rádio, todos que nos ouvem, Deus abençoe poderosamente. São Paulo, pessoal do sul do país, né? O pessoal que está conosco de Minas, Brasília também, que Deus abençoe a cada um, né? Pessoal que está conosco no canal do YouTube também, Café com Maná, Deus abençoe poderosamente. Amém. Mais um de preto aqui, ontem estamos igual aquele filme Homens de Preto, né? Bem-vindo, Bispo João. Hoje nós estamos de volta, né? Depois de uma ausência involuntária, né? Recesso involuntário. Estamos retornando, salve ouvinte do Café com Maná. Retornamos com força para esta semana. O Robson está de volta aí, que maravilha, hein? Que beleza. É isso aí, tamo junto, né? Foi de uma semana de casa nova, né, Kennedy? Parabéns, hein? Parabéns. Olha, o salão do homem ali já chegou detonando a primavera, né? Ali não foi antecipando a primavera, né? Não é um passo de fé, é um salto na lua de fé, viu? Daqui até a lua, né? Pô, cara, passo de fé tem a ver com Soren Kierkegaard, hein? Olha, falou passo de fé, eu lembrei do Soren Kierkegaard. Um salto, né, de 70 braçadas. Aquele filósofo aí, sobre o abismo, né? O principal filósofo da Dinamarca, aí, o Paulo Renato está gastando filosofia. Agora jogou longe. Aí. Kierkegaard, já pensou, cara? Homem do desespero. Então, gente, é o Bispo Hugo que deveria hoje estar aqui fazendo a âncora do programa, né? Que era a continuação do tema de sexta, que ficou para ontem, e aí vai se estender hoje. Estamos falando sobre céu e inferno, né? Mas antes da gente entrar, gostaria de ouvir de vocês mais um pouco sobre esse período eleitoral, né? Caí agora, antes aqui, num canal no YouTube, e um dos... Aí ele aí, bem-vindo. Chegou nosso infernólogo, Bispo Hugo. Misericórdia. Shalom, 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 shalom. O perito em enxofre, o químico perito em enxofre. Alquimista, né? Transforma enxofre em óleo de unção. Então. Eita, glória, 8 graus. Quantos graus aí? Aqui também tá 8 graus. Aqui também tá frio. 5, já mudou.
Amanheceu 5 graus. Então tá igual. Aqui São foi Paulo assim tá igual também, a mas Porto Alegre. às 11 da manhã já está prevendo aqui em Maringá, já está prevendo mais de 20 graus para as 11 da manhã. Maringá é o paraíso. Fica no Saara, parece, né? Acho que ele está no deserto do Saara, de tão quente, né? Olha só, gente, já que temos 2 paulistas aí, antes da gente entrar no tema, que Todo tem a mundo ver só fala nisso agora, né? É o assunto. Não, tem a ver Ninguém com fala em outra coisa, cara. Que coisa assim. Não, eu quero vir falar das queimadas, essas queimadas em São Paulo. Pensei que você ia falar do Pablo Marçal. Não, eu quero falar do fogo, que tem a ver com o tema também, que é o inferno. Mas vamos falar desse fogo, dessa queimada aí em São Paulo. Impressionante isso, cara. Como é que vocês estão vendo isso aí, hein? Bispo Robson, Bispo... Posso fazer um adendo? Antes que comece a falar sobre as queimadas de São Paulo, ganharam destaque, acho, por causa da vultuosidade do Estado, né, da importância do Estado. Mas essas queimadas começaram aqui no Paraná também. Gente, é horrível falar isso, mas é a verdade. Logo depois daquela abençoada, daquela reunião lá com os 3 poderes, que assinaram o tal do pacto, não sei o que, no outro dia começou a pegar fogo em tudo. Tá? Talvez seja mera coincidência, talvez não sei. Mas, enfim, Qual pacto foi? Qual pacto? Os 3 poderes se reuniram lá e fizeram um pacto lá pela sustentabilidade, meio ambiente, tal, não sei o que, proteção, etc. Enfim, o que aconteceu no dia seguinte? Vocês sabem, né, Cianorte, perto aqui de Maringá, a 80 quilômetros aqui de Maringá, minha cidade de origem, tem a 2ª maior floresta urbana do Brasil, Cianorte, tá? Chama-se Parque do Cinturão Verde. Esse parque ele é responsável por uma boa parte da arrecadação do orçamento do município, por causa do tal do ICMS ecológico. Fui vereador lá há 8 anos, por isso que eu sei dessas coisas. E o que aconteceu por lá? Inclusive, um post da Karina Michelin, né, que desde a Itália faz reportagens sobre a situação do Brasil, esse negócio foi parar lá na mão dela. E ali em Cianorte houve um grande dano à floresta urbana. 2ª maior floresta, que agora eu já não sei mais se é a 2ª maior floresta urbana, porque foi uma queimada criminosa, né, que foram pegas 3 pessoas, inclusive. Um deles, olha só, gente, é piada pronta, né? Um deles, quando foi preso em flagrante, ateando fogo, numa região rural ali próxima à cidade, ele disse que botou fogo, cara, no mato, porque foi uma ordem de Jesus Cristo. Já viu gente assim, que deu facada por ordem divina, outro que atirou na cabeça de presidente aí num passado, na década de 60, que foi Deus que mandou? Sempre tem esses caras, né? E esse aí, para variar, me fala um negócio desse aí, que foi Jesus que mandou ele tacar fogo em tudo, né? Que ele estava cumprindo uma ordem superior, divina, né? E houve um grande dano, inclusive o fogo afetou áreas de residência, porque o bosque cerca toda a cidade, inclusive boa parte da cidade é considerado área nobre, por ser na beira do bosque. Eu mesmo morei numa casa de frente com o bosque. Hoje mora um amigo meu lá, que é policial, que comprou a casa de mim. E a labareda foi tão alta, mas tão alta, se a copa das árvores, perobas centenárias, que ocupa aquela floresta, a copa das árvores pegava fogo como uma chama na cabeça de uma pessoa assim, aquela labareda subindo lá para cima, muito animal silvestre morto, né? Muito prejuízo, né? Principalmente para o erário do município, aí, por conta da situação, fora o impacto ecológico, né, que isso causa. Não precisa nem... E aí, na sequência, no final de semana, eu estava lá, sexta-feira ou sábado, não me lembro, eu estava lá e começou a chover. E ainda com chuva o fogo persistia, mas depois a chuva deu uma engrossadinha e o fogo apagou geral, né? Bombeiros fizeram um grande trabalho, voluntários, munícipes, todos se reuniram na tentativa de evitar danos, pessoal jogando água com mangueira na parede das casas,
na calçada das casas, assim, para tentar inibir o fogo de avançar para as residências. Desespero, vídeo para todo lado, gente correndo, avião soltando água lá para tentar amenizar o fogo. Foi um cenário, assim, como esse de São Paulo, tá? Não foi diferente. Agora, podemos falar de São Paulo aí também. Isso, porque eu não entendi até agora por que tanto incêndio criminoso, assim, né? Não é normal, são criminosos. Aí eu gostaria de ouvir o Bispo Robson, o Bispo Hugo, que mora em São Paulo, qual o reflexo disso? Vocês sentem isso? O reflexo está no agronegócio, o reflexo, né, na qualidade de vida da própria população. Eu estava ouvindo, acho que foi na rádio que eu ouvi, né, o impacto pessoal do agronegócio aqui de São Paulo, cana-de-açúcar, né? Prejuízo, muito prejuízo. 10 bilhões. Muito prejuízo. Agora, é criminal? É uma pergunta, né? Foi alguém? Foi um grupo? Foi acidente? Foi bituca de cigarro? Estão sendo presas, bispo. Então, tem pessoas sendo presas, ateando fogo, pega em flagrante. Ganharam para colocar fogo. Peraí, aí isso está comprovado que foram pagos? Sim, tem vídeos e tem reportagens de canais confiáveis. Então aí já você vê, né? Onde chega a maldade do ser humano, né? Onde chega a ambição, os interesses pessoais, seja lá o motivo que levou qualquer pessoa a fazer isso, o prejuízo é de todos. Aí que a gente percebe que precisa de leis mais firmes, né? As pessoas, elas precisam ter consciência do que estão fazendo. É muito complicado isso. Põe em risco a vida de muita gente, além do prejuízo, além do impacto ambiental. Mas isso é no país, né? No norte também o negócio está complicadíssimo, né? As queimadas, eu estava vendo alguma coisa hoje de manhã, né? Satélite mostrando no Brasil o impacto das queimadas, é uma coisa surreal. Reclamavam muito no governo anterior das queimadas, né? Amazônia, Mato Grosso, mas parece-me que a coisa não, né? Ela não se amenizou, pelo contrário. Né? A narrativa foi de que combateria, mas o fato é que o negócio né, não está conseguindo combater ou não tem uma política para combater isso, e nós estamos vendo a coisa perder a mão mesmo, né? Prejuízo em cima de prejuízo. Não, agora, o Bispo Hugo é do Pantanal, é pantaneiro, Tarzan, lá também, né, Bispo? Bom, Pantanal não tem cipó para ter Tarzan, viu? Tarzan é coisa de selva. É duro esse carioca, né? Não tem nem noção do que é Pantanal. Se bem que ele sabe o que é Pantanal, serviu o exército lá, ué. Ele tá igual a Greta Thunberg, ele tem desejo de conhecer os elefantes e as girafas da Amazônia. Quem acordou, os dois aí de Jesus que vocês estão vendo aqui no vídeo, acordava, abria a porta, tinha uma onça no quintal. Onça não tinha, mas vaca tinha. Onça, jacaré. Onça no banheiro, onça pintada no banheiro do cara lá. Aí, viu? O cara abriu o banheiro, tinha uma onça, pulou em cima dele. Os banheiros que ficam fora de casa, assim, sabe? É verdade isso, é fato. Então, foi esse caso, né, João, que aconteceu em todo o tempo que a gente morou lá e que eu vivi lá, esses anos todos. Teve uma onça que entrou em Murtim, né? Mas tem muita onça lá na fazenda, a onça perigosa, que é a onça pintada, e tem a parda que parece uma leoa de grande, né? Gigante. Tem umas onças perigosas. De vez em quando você ouve falar. A última vez que eu tive notícia, uns 10 anos atrás, uma pessoa trabalhando foi comida por uma onça. Aí. É brincadeira, né? Só 10 anos atrás. Imagina quando eles moravam lá 30 anos atrás. Isso era normal lá na Jacaré, aquele pássaro bonito que tem lá, só tem lá, qual é o nome dele? Tuiuiu. Hã? Tuiuiu. Tuiuiu. Né? Então, até na terra de vocês. O Pantanal sofre muito com queimadas, né? Incrível, cara. Porque é uma cultura do pecuarista, ele queima o pasto, né? Porque depois da queimada o pasto vem forte, ele renasce forte, né? Então é uma cultura milenar lá, não vou dizer que é milenar, mas centenária, de queimar o pasto, né? Só que agora, nessa época, com a seca e com o vento, é um perigo, né? Se espalha de uma maneira que
lá acontece esse desastre. Lá já aconteceu fazendas serem invadidas, pessoas morrerem, gado assim morre de centenas de cabeças de gado, né? Agora, aqui em São Paulo, a notícia que nós temos são iguais de vocês, porque aqui na cidade de São Paulo nós não sofremos nada sobre queimada. Então, a mesma notícia que chegam para vocês é que chegam para nós, né? Como é no interior, né, a região lá de Ribeirão Preto, que foi mais atingida, né, a região em torno de Ribeirão Preto, inclusive a cidade de Ribeirão Preto, né, sofreu condomínios que foram quase que queimados, casas, como aconteceu aí em Cianorte, relatado pelo Paulo aí. Então, é uma situação estranha, né, muito esquisita. Eu vi ontem o governador Tarcísio dando uma entrevista no Jovem Pan à noite, falando, né, de toda essa situação, dizendo que eles estão averiguando, investigando, e já tinha sido preso pessoas que tinham feito, né, esse crime, né? Então já era um flagrante, já num flagrante delito, pessoas que foram presas com instrumento de fogo, né, com combustível, com etc. Né? Então, agora, o agronegócio da cana queima cana também. Também é uma prática de muitos anos, né? Que quem planta cana, eles queimam a cana para replantar, né? Fica mais fácil para eles, porque limpa, tem todo um porquê ali, né? Então, agora, existe muito falatório, né? Qual que é a verdade vai se saber, eu acho que no futuro. Agora, o que eu achei interessante ontem o Tarcísio, ele explicando por que não vota comentando sobre o Pablo Marçal, né? Aí o João pode nos ajudar nisso. E o Tarcísio, né, falando que ele está apoiando o Nunes, porque o Nunes tem sido assim fundamental no governo de São Paulo. Ele diz, olha, ele falou, eu não estou apoiando o Nunes por causa de partido, por causa de acordo, é porque nós temos uma parceria de governo. Ele falou, ele deu um exemplo, a Sabesp, por exemplo. Se São Paulo não topasse privatizar a Sabesp, não sairia, ninguém se interessaria pela empresa Sabesp sem São Paulo, né? E ele disse que por causa da voluntariedade da Prefeitura de São Paulo, a cooperação, ele tem feito várias parcerias, então estão construindo metrô, estão fazendo lugares de retenção de água, eles estão fazendo um trabalho conjunto contra o crime organizado em São Paulo. Então ele falou, eu estou apoiando o Nunes por causa de uma parceria que nós temos de governo, que tem dado muito resultado, e ele começou a falar números. Ele falou que 60% de assaltos e roubos e furtos no centro de São Paulo diminuíram depois desse acordo deles. E ele foi enumerando, né, vários... E ele é muito sensato, né? O governador é muito tranquilo, ele não entra nessa coisa da paixão. E aí perguntaram para ele o que ele achava da suspensão das mídias. Aí o João vai nos ajudar. Aí a afirmativa do governador, ele disse assim, olha, a censura é criminosa e não deve ser praticada. Mas ele disse, mas no caso do Pablo Marçal, isso ele dizendo ontem, abre aspas, né, como dizem os comentaristas, ele disse, olha, o que houve foi crime de abuso econômico. Está sendo feito e foi provado crime de abuso econômico, que é contrário às regras das eleições. Então, ele diz, por isso as redes foram suspensas, porque foi provado que havia gasto, havia investimento de empresas, e eu não sei como é que é isso, João, não sei se existe uma lei que rege isso. O que você tem a dizer sobre isso? Eu não conheço com detalhes o caso, né? Mas o abuso de poder econômico no caso, seria o pagamento, ele não pode realmente pagar para outras pessoas fazerem cortes, né? Principalmente se for a empresa dele, né? Porque a empresa não isso pode... que ele comentou, que muitas pessoas foram pagas para fazer cortes, remuneradas. Ele falou, isso é crime. O que as pessoas podem é divulgar nas suas redes aquilo que elas quiserem. Isso elas podem fazer. Se você tem uma rede social e
promover um candidato, nada impede, desde que não seja uma empresa, se for uma pessoa física, né? Não pode ser remunerado. Não pode ser remunerado para isso. Você pode remunerar algumas coisas, o cabo eleitoral, você pode remunerar a gráfica, alguns gastos você pode ter. Existem os gastos que são ilegais, né? Esse tipo de gasto você não pode ter, você não pode massificar, né? Financeiramente os cortes que você faz da tua campanha. Não sei, porque a alegação... Essa é a acusação, viu, João? Diz que foi provado. Que várias parece isso não tem como saber, né? Parece não tem. Parece saber. Que no... É uma questão do processo, né? Então, porque a decisão não é uma decisão de mérito. Você só prova no processo no final. O que você tem para uma liminar, normalmente, é uma prova inicial, porque a outra parte ainda não foi ouvida. Quando se dá uma liminar, normalmente a outra parte não foi ouvida para explicar se aquilo é pagamento de um corte eleitoral, se aquilo é pagamento de uma outra coisa. A outra parte tem que se explicar. Você não pode dizer que foi provado, porque não é definitiva essa decisão. Por isso que é muito, muito, muito grave você dar uma liminar suspendendo a rede social do cara, entendeu? Aí eu acho muito grave, acho uma decisão, principalmente se o cara não tem tempo de televisão, nada, né? Então, mas não significa que seja uma coisa necessariamente errada, porque o juiz tem poder de cautela, né? Depende muito da prova, da natureza da prova. Se a prova é muito convincente, quer dizer, a prova inicial, né? Ainda não contraditada, porque toda prova tem que ser contraditada para depois se tornar definitiva no processo. Mas se essa prova inicial que a Tabata apresentou for uma prova muito convincente, né? Embora ainda não contraditada pelo Pablo Marçal, o juiz pode dar uma cautelar para impedir que o prejuízo continue. O certo era ele ordenar que parassem esses pagamentos, né? E depois suspender. Eu acho que suspender de pronto assim, eu achei uma decisão muito severa, né? Mas eu não tenho condições de comentar, porque não vi os autos, né? Eu não vi o processo. Bispo, acho que nem o Tarcísio poderia dizer isso, porque ele não tem essa segurança. Ele não tem essa segurança. Ela formalizou lá a ação, e pelo que eu ouvi de um jornalista, ele está muito bem, a ação está bem fundamentada, com muitos links, para ter uma ideia, tá? Jornalista que falou isso. Agora eu não vou me lembrar quem, tá? Eu confesso para vocês que eu estava ouvindo na rádio também. Diz que pegou um link, por exemplo, de um influencer, um vídeo de um influencer apresentando o recebimento de R$8 mil que ele recebeu de uma das empresas do Marçal por um corte que ele fez. Então, assim, é esse o nível de, vamos colocar assim, né, de provas lá, ou pelo menos de acusação, né, que ela está juntando de provas ou tentando colocar isso com respeito ao que o Marçal fez. E não é uma pessoa, não é um influencer, né, ele fez isso de uma forma muito... fez de uma forma ampla, né? Divulgou isso, pagou, os cortes foram promovidos por muitas pessoas e pago, pelo que eu entendi, pelas empresas dele, por uma das empresas dele, enfim. E ele lembrou também da ligação do Pablo Marçal, ligação não, né? Suspeita de ligação com o PCC, né? Com pessoas do PCC. E aí virou, quer dizer... fez de maneira muito fria, viu? Sem paixão, ele foi falando, ele foi colocando. Eu não sei que reverberação isso vai dar em São Paulo, porque o Tarcísio tem uma popularidade aqui inquestionável no Estado, que o governo dele é impecável, um governo, pelo menos que a gente percebe aqui, é um governo muito, muito organizado, muito eficaz, né? Então... vamos ver, né, em que vai dar tudo isso. Estou dando uma notícia aqui, viu, gente? Não estou dando minha opinião, não. Estou dando uma notícia do que eu vi ontem o governador falar. Acho importante isso, né? Porque não chegamos no tema ainda que a gente tinha para hoje. A nossa opinião é de inteira responsabilidade individual, né? Não é a opinião da rádio, né? Cada um aqui de nós temos uma opinião, né, um pouco diferente. Não, o que eu quero dizer, Kennedy, que eu não estou aqui emitindo uma opinião pessoal mesmo. Não é minha opinião pessoal. Eu estou dizendo aqui o que foi falado pelo governador ontem, em um programa da Jovem Pan. Tá? Porque ele pode contratar impulsionamento de conteúdo, mas tem que ser algo bem regular. O que ele não pode contratar é impulsionamento em massa. Você entendeu?
se ele faz um concurso, parece que essa é a acusação, que ele estava dando prêmio para quem impulsionasse mais, assim. Então, era uma forma de impulsionamento em massa, o que é proibido pela lei eleitoral, entendeu? Ele nega isso. Ele nega que ele colocou dinheiro nessa questão que as pessoas estão impulsionando. Ele nega. Voluntariamente. Essa é a alegação dele. E não há dúvida que tem muita gente impulsionando voluntariamente. Agora, a acusação da Tabata é que ele está premiando as pessoas. Ele é tipo uma competição. Ele faz uma competição que quem consegue mais adesão ou visualização nos cortes é premiado. Então, aí ele consegue, dessa forma, fazer um impulsionamento em massa, que é proibido pela lei eleitoral, né? Não sei o que está acontecendo, se isso é verdade, porque é isso que a Tabata diz que ele fez, e isso é proibido pela lei eleitoral, porque caracteriza impulsionamento em massa. Você pode contratar impulsionamento regular, né? Você contrata uma empresa que vai fazer teu impulsionamento, é um gasto eleitoral declarado na Justiça Eleitoral. Essa forma de fazer que ele faz, é óbvio que não vai ser declarado na Justiça Eleitoral, vai ser um gasto, se é que isso está acontecendo, não sei se está acontecendo, seria um gasto, além de ser impulsionamento em massa, seria um gasto ilícito, não declarado, obviamente, porque ele não pode declarar que está fazendo isso. Do bolso dele ele não pode fazer isso? Ele não pode. Mesmo do bolso dele, ele tem um limite de gasto. Há um limite. Ele tem que declarar. Eu não sei qual é o teto do limite da Prefeitura de São Paulo. Cada prefeitura tem o seu limite, dependendo do número de eleitores. Então, o Tribunal Regional Eleitoral fixa um limite. Você não pode gastar mais do que tantos reais. Esse é o limite de gasto do candidato. Ele pode, mas ele falou que ele não vai colocar dinheiro dele na eleição, mas ele pode colocar. Bom, certo que é o seguinte, semana passada... essa conversa aqui, viu, Kennedy? Oi? Eu acho importante, porque o João é procurador e a área dele é essa, eleitoral, é a especialidade dele. Então, ele é conhecedor profundo da coisa. Então, a opinião do procurador que fala sobre isso com essa clareza, para mim mesmo, eu acho que a grande maioria da população de São Paulo não entende o que está acontecendo. Já está fazendo o julgamento da injustiça. Porque nós estamos vivendo um momento de muita injustiça, né? Muitos movimentos de censura, etc. Mas é isso que o Tarcísio disse ontem. Não foi censura. Não foi censura. Né? É o que ele disse ontem. Não tem nada a ver com censura. E é isso que eu achei importante falar aqui. Achei importante a gente ressaltar esse assunto. Não, eu concordo, Bispo. E interessante, né? Falando em injustiça, quase ninguém coloca mais o nome do filho de Alexandre. Sabia? Né? Agora, esse efeito Pablo Marçal é tão grande que semana passada o que teve de pai colocando o nome do filho de Pablo foi impressionante. Né? É impressionante. Você vê o reflexo disso nos nomes das pessoas. Por que o meu nome é Kennedy? Né? Tem um motivo, na época, por causa do presidente Kennedy, entendeu? Né? E hoje, interessante, o número de meninos chamados Pablos assim aumentou, né? E de Alexandre, por exemplo, diminuiu bastante, né? É interessante, tem a ver com injustiça, tem a ver com o nome da... É interessante isso. Mas é difícil a gente compreender realmente, ainda bem que o Bispo João está aqui, pode nos dar. Mas vamos virar a página aqui, se vocês permitirem, vamos para a segunda parte do jogo, né? O Flamengo ganhou, tudo bem, continuamos ali no G4, passamos na Libertadores, Copa do Brasil, né? E o Bispo Hugo vai continuar vendo a gente jogar mais vezes do que o time dele. Tá tudo certo, tudo normal, vamos seguir em frente, né, Bispão? Mas eu acho que o feito do Flamengo maior foi o campeonato sub-20, ganhou o campeonato mundial, você esqueceu? Então, você nem sabe, né? Sei, o técnico foi o Felipe Luiz, né? Isso mesmo. É aqui de Santa Catarina, começou no Figueirense, e o sonho dele era jogar no Flamengo, ser campeão pelo Flamengo, realizou esse sonho, né? Está aqui, né? Se aposentou no Flamengo e é técnico no Flamengo. Logo ele vai para o profissional, né? Também,
né? Até o sub-20 do Flamengo é campeão, né? Aí ninguém aguenta o flamenguista, né, cara? É chato. Chama a gente de chato, de enjoado, né? Que não é. A gente chama, não, vocês são chato, enjoado. Vencer, vencer e vencer. O Flamengo perde no Maracanã, pelo menos quando eu morava no Rio de Janeiro, o Flamengo perdia, todos os ônibus eram depredados na saída do Maracanã. Eu não sei porquê, né? O que acontecia? Os ônibus eram depredados, quebrava vidro, banco. É a alegria da torcida. Quando o Fluminense perdia, não havia ordem, organização, não havia problemas. A diferença é essa, né? Vamos lá, gente. Vamos falar do inferno, né? No seguinte sentido, calma aí. Eu sei que as pessoas têm medo da palavra inferno, têm medo de ir para o inferno, mas é interessante. Jesus falou tanto sobre o inferno e hoje o assunto que as pessoas menos entendem na igreja é sobre o inferno. Sabia? Um dos assuntos mais falados por Jesus foi sobre o inferno. E eu estava pesquisando o Inferno de Dante. Vocês conhecem o Inferno de Dante, né? Uma comédia, né? Ele fala do purgatório, do paraíso, né? Ele fala foi na época medieval. E eu queria trazer esse tema, né? Até para provocar em nossos corações temor, porque o inferno é real, né? Mas na semana passada ficaram questões de lacunas em abertas aqui, né, Bispo Paulo? Lacunas em aberto, purgatório, paraíso, para onde as pessoas vão primeiro, antes. O Bispo Hugo falou que o inferno ainda não foi inaugurado, né? E todo mundo aí no meu privado, assim, como assim o inferno não foi inaugurado ainda? Ainda vai ser inaugurado o inferno. E tem outra. Tem crente que fala assim, vamos saquear o inferno. Não tem jeito. Quem está no inferno não sai. Né? Não tem como segurar ninguém que está lá. Aí é saquear o que o inferno poderia ganhar, né? Mas então, saquear é tirar de alguém que alguém já tem, né? Isso. Então, começando já pelo Bispo Hugo, que segundo... É uma metáfora, Hugo. É metáfora, rapaz. É formado aí em inferniologia, né? Cadeira. Bispo, que história é essa de que o inferno... Tá? Essa foi a pergunta que mais me fizeram no meu privado aqui. O inferno ainda não foi inaugurado. E as pessoas falam, as pessoas não vão direto para o inferno, pastor Kennedy? Né? Jesus não tomou as chaves do inferno, da vida e da morte? Como assim o inferno não foi inaugurado? Eu não entendi. É interessante, né? Porque no Novo Testamento, quando Jesus falava do juízo final, eu falei isso no último programa, eu vou repetir. Quando Jesus falava do juízo final, por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 22, eu, porém, vos digo, todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem ele chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. A palavra inferno de fogo é Gehenna, né? Gehenna é por fogo no grego. Agora, essa palavra Gehenna, né, como João falou, era um local perto de Jerusalém, onde era feito queimado lixo. E o lixo nunca parava de queimar. Ele ficava ali queimando o tempo todo. Por isso que Jesus usa essa analogia, né? O lixo, quer dizer, aquilo que não tem mais valor, é jogado num lugar para ser queimado. Então, essa foi feita a analogia por Jesus. Agora, quando Jesus ele fala, por exemplo, do rico e de Lázaro, vamos lá, rico e Lázaro, né? Quando ele fala eu não tinha que preparar as passagens, mas eu tenho aqui como achar rápido. O rico e Lázaro, no Evangelho de Lucas, Lucas 16, ali Jesus fala, aconteceu ao morrer o mendigo ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, agora, o rico foi levado, aí o texto que a maioria vai ler em Lucas, capítulo 16, no verso 23, está escrito assim, no inferno, né, estando em tormentos, o rico, né, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Essa palavra aqui, no inferno, é Hades.
Então, quando Jesus foi falar de alguém que morria e era levado para um lugar que não era o seio de Abraão, ele usa o termo Hades, né? E quando ele fala em Mateus 16, né, edificarei a minha igreja e as portas do inferno, ali também é Hades, tá? E aí quando você vê essa terminologia em Apocalipse capítulo 20, quando ele diz que a sentença que é dada ali, né, quando ele dá a sentença, ele diz aqui, meu Deus do céu, estou tudo enrolado aqui, mas é Apocalipse capítulo 20, eu não tinha preparado os textos, então estou pegando agora aqui a laço, né? Bispo, então, deixa eu só fazer uma pergunta enquanto o senhor procura aí. Será que talvez por isso algumas pessoas acreditam que podem orar pelos mortos porque eles ainda não estão definitivamente no inferno, né? E talvez orando por eles, né? Essas doutrinas católicas aí, João que é especialista, ele que é bom em catecismo, ele estuda essas coisas. O Bispo João é nosso ex-padre. João. O Bispo João é o nosso purgatorologista. Isso. Será que é por isso, Bispo João? Oi? Será que é por isso que há essa doutrina de oração pelos mortos, de intercessão, para que recebam perdão? Será que ainda é em cima disso que surgiu essa doutrina de é por aí? Inclusive a reforma, né? A reforma protestante, as indulgências eram vendidas em favor das almas que estavam no purgatório, né? Eles criam que os seus parentes estavam no purgatório e comprando as indulgências, você comprava perdão para essas almas para que elas saíssem do purgatório e fossem para o paraíso. Essa é a crença católica, né? Que há um estado intermediário em que os mortos estão, né? Agora, morre, vai ser purificado, purgado, né? Purgar é pagar, né? Purgar significa pagar. Então, o purgar é o período de purificação, de pagamento de os pecados que você leva quando você morre. Esse é o estado intermediário que os católicos acreditam que estão os mortos. Agora, eu acredito que raramente uma pessoa vai diretamente para o paraíso. Tem que ser muito santo para ir direto para o paraíso. Em Lucas 20... Um pecador como Kennedy, por exemplo, ia ficar séculos no purgatório. Verdade, flamenguista, ia apanhar 1000 anos. Apocalipse 20, 12, olha só que interessante. Por isso que eu falo que o inferno não foi inaugurado. Apocalipse 20, 12, que é no há de vir, porque na eternidade tem 3 tempos. O era, o é e o há de vir, né? São 3 tempos na eternidade. Então, por exemplo, quando Deus estava sentado no trono em Ezequiel capítulo 1, ali havia só Deus no trono. Ezequiel 1 só havia Deus. Apocalipse capítulo 4 só havia Deus. Então era o era. Agora, Apocalipse capítulo 5, você já vê Deus e o Cordeiro no trono. Então é o é. E o há de vir, por exemplo, o juízo final está no há de vir. Então aqui, você vê aqui, olha, Apocalipse 20, verso 12, diz: vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. E aí houve o julgamento, e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Então, o julgamento é no futuro. Então, quem morre não é julgado imediatamente, né? Aqui diz assim: deu o mar os mortos, e nele estavam a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, né? E foram julgados um por um segundo as suas obras. Então, a morte e o Hades, o inferno, diz aqui a tradução, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, nós vemos aqui que esse julgamento final, que a Bíblia chama aqui de lago de fogo, e que Jesus chamava de Guiena, e quando ele se referia ao estado temporário onde os mortos estão, e aí o exemplo de Lázaro e o rico e o Lázaro, é Hades, né? E aí, seio de Abraão era o que existia até antes a manifestação e o sacrifício de Jesus. Né? João já acha que seio de Abraão e paraíso são as mesmas coisas, né? Agora, Jesus fala assim: hoje estará comigo no paraíso para o ladrão da cruz ali. Ele fala: hoje você vai estar comigo no paraíso.
Então, entende-se que Jesus inaugura um outro lugar, porque em Apocalipse capítulo 6, os mortos que foram, né, as almas que foram mortas na perseguição, na grande tribulação, estavam diante do trono de Deus. Então, por isso que se tem esse entendimento que mudou-se de lugar, né? Porque aquelas almas que sofreram martírio na grande tribulação, quer dizer, que sofrerão martírio, estavam diante do trono de Deus, né? E ali eles perguntavam para Jesus, até quando o Senhor vai ficar suportando a injustiça que é cometida na terra? Então, aí uma breve explicação, acho que eu já falei demais, devolvo a palavra ao Kennedy aí. Eu vou contribuir. É bom deixar claro que essa passagem não tem influência nenhuma da mitologia grega sobre a questão daquele lugar das profundezas, o Tártaro e os Campos Elíseos, né? É só uma tradução para o grego, né? Exato, não tem conexão. De Sheol para Hades, né? Uhum. Ou do fato de certos lugares para a língua grega. Mas, eu conheço uma doutrina, aí eu vou colocar aqui para esclarecer um ponto de vista pessoal, né? Que eu acredito. Já ouviu a expressão quinto dos infernos? Essa expressão é porque o inferno tem 5 lugares. É a doutrina. A palavra inferno significa regiões inferiores. Essa é uma das traduções, regiões inferiores. Então, quando Pedro fala lá, acho que é 1 Pedro 3:9, que Cristo pregou aos espíritos em prisão. Está escrito isso. Né? E ele está falando do tempo do dilúvio, antes do dilúvio, das almas antes do dilúvio. Porque é o contexto, né, do que Pedro está ali tratando. Que quando Cristo morreu, ele pregou para os espíritos em prisão. Então, deixa eu explicar o que significa isso dentro dessa doutrina. O primeiro lugar do inferno, se é uma região ou uma área grande, é aquela parábola do rico e do Lázaro. Você tem, lá naquela parte inferior, você tinha o paraíso, separado por um abismo, do outro lado, um lugar de fogo, de tormento chamado Sheol, no hebraico, ou Hades no grego. Então você tem já 3 lugares, tá? Paraíso, o abismo e o Sheol. No fundo do abismo você tem uma prisão, que também é mencionado isso, né, no livro de Judas, que é chamado no grego de Tártaro, que é onde estão espíritos também presos ali, que o Apocalipse fala de um ser chamado Abaddon, ou Apolion, né? Grego e hebraico também, que no português seria destruidor, que vai receber uma chave e vai soltar isso num tempo de juízo. Mas estão presos lá. Então é o 4º lugar, veja, paraíso. Mas o paraíso no inferno? Sim, as almas antes da cruz desciam para um lugar chamado paraíso, que tinha uma visão privilegiada de um lugar chamado tormento. Por isso que quando Pedro fala que Jesus desceu não, diz que ele pregou, né, aos espíritos em prisão. Isso significa que ele do paraíso, é uma interpretação, tá? Ele pregou para quem estava no lugar de tormento, dizendo, eu sou o Messias que vocês não creram. Né? E aí Paulo vai falar assim, ele levou cativo o cativeiro. Depois da cruz, ele pega esse lugar chamado paraíso e leva esse lugar para o que a gente chama de céu hoje, tá? Que depois da cruz, as pessoas quando morrem vão para um lugar diferente do que antes da cruz. Antes da cruz tinha essa visão, mas era um lugar de consolo, como diz a parábola. Depois da cruz, vai para outro lugar que é o céu hoje, onde está o trono de Deus, que Paulo chama de terceiro céu. Então o que acontece? Vamos voltar à analogia. Paraíso, lugar de tormento, separado por um abismo, no fundo do abismo Tártaro, e o 5º dos infernos é o tal do Guerrena, que é o lago de fogo e enxofre, que esse lugar de tormento, onde estão as almas que não creem em Cristo, serão lançados no tempo do tribunal, do grande tribunal, né, do trono branco, no tempo do julgamento. É uma doutrina, tá? Então, claro, tem quem questione isso, mas é uma coisa que dá para entender dessa forma também. Tudo tem base bíblica, né? É engraçado. Tudo tem. O Hugo tem que falar que o Hugo é especialista em inferno. Sou não. Doutor honoris causa em infernologia. É o nosso PhD, né? Comendador.
Outra pergunta que me fizeram, certo? Aonde que fica? É uma pergunta engraçada, né? Mas a pessoa perguntou com toda sinceridade no coração, né? Os principados e as potestades ficam nas regiões celestiais? Elas não deveriam ficar no inferno? Não, porque as regiões celestiais é a realidade espiritual, né? As regiões celestiais é onde nós estamos. É a nossa parte espiritual, né? Fisicamente nós estamos na Terra, mas nosso eu, nossa alma habita as regiões celestiais, né? Por isso que a gente sofre os efeitos, a gente sente o peso, a gente sente... As regiões celestiais é a parte invisível desta realidade. Esta realidade tem uma parte visível e tem uma parte invisível, que é a dimensão espiritual desta realidade. É isso que Paulo, em Efésios, fala em região celestial. Ele fala no príncipe das potestades do ar, né? Mostrando que é esta realidade. Né? Tá no ar, não no sentido do oxigênio, né? Mas neste espaço, vamos dizer assim, né? Na dimensão espiritual desta realidade. Onde você está, o anjo de Deus acampa, onde você está, os demônios oprimem, porque eles estão nesta realidade. Nós apenas não os vemos, né? Nós não conseguimos enxergá-los. Às vezes, Deus abre os olhos, como o caso de Eliseu com o seu moço, né? Quando Deus abre os olhos do moço de Eliseu, eu não sei se vocês lembram do nome dele, que eu me esqueci. Geazi, né? Que depois ficou leproso lá no caso de Naamã, né? Então, esse menino, quando ele não via, quando Deus abre os olhos, ele percebe que naquela realidade existia uma outra dimensão que ele não estava enxergando. É a mesma realidade, só que numa outra dimensão. Tem outra polêmica aqui, viu, Kennedy? Aquela história, aquela figurinha de que o diabo está lá no inferno espetando as almas, isso não tem nada a ver. O inferno não tem demônio. Isso eu concordo plenamente. O inferno não tem demônio. Os demônios estão nas regiões celestiais. Apocalipse 12, versículo 7, diz: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo mundo, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz, né? Então, olha só, Satanás e seus anjos estão nas dimensões dos céus, das regiões celestiais. Efésios capítulo 6. Então, não estão no inferno. Essa coisa de que Satanás está lá no inferno espetando, e lá que é a reunião, houve uma reunião no inferno, isso é coisa da cabeça de não sei de onde. Caricato, né? Isso aí é... Não, não, sabe o que acontece? Tem muito crente que acredita nisso, Robson. No caldeirão, né? No caldeirão. Mas foi escrito um livro sobre isso, né? Hein, gente? O Kennedy, esses dias, ele me falou, o Kennedy contou uma história aqui em Porto Alegre, em que quando ele era jovem, ele ficou de recepcionista na igreja. E aí um cara ficou endemoniado lá na igreja. Aí o pastor veio e falou: ô Kennedy, você não estava na recepção, cara? Eu estava, tô aqui. Como é que você deixou o demônio entrar, rapaz? O pastor deu uma bronca nele porque ele deixou o demônio entrar. Porque ele não viu o demônio. Rapaz, você não pode deixar o demônio entrar, não. Ele não pode fazer essa bagunça dentro da igreja, não, rapaz. Como não viu? Conta, assim? Foi assim, Kennedy? Conta essa história para nós. Bem assim, ele falou: Kennedy, eu não quero demônio no culto hoje. Não é para ter, não deixa os demônios. Como é que você não viu? Mas ele falou de um jeito tão sério. Eu não sabia se ria ou chorava, né? Estava na escada da recepção e falou: repreende fora. Eu só quero os anjos aqui na igreja, eu quero só a glória. Porque a gente da recepção olhava o altar, né? Ele desceu, eu achei que ele ia lá expulsar o demônio, ele desceu e veio em mim, né? Então aí um colega meu e brigou comigo, né?
E eu fiquei em silêncio, né? Não sabia o que falar, o que fazer. Aí eu olhei aí o meu colega, tá vendo, que você não viu? Viu aí, ó? Eu putinho. Mas aí depois ele falou, eu falei, pô, pastor, como é que eu vou ver o demônio? Eu tenho que ver os demônios, né? Aí ele falou, pede para Deus você ver demônio. Eu falei, eu não quero ver demônio. Eu não preciso ficar vendo demônio, eu quero ver o céu, quero ver os anjos, eu quero ficar vendo demônio. Mas são os mesmos olhos, né? São os mesmos olhos, né? São os mesmos olhos. É interessante que Balaão fala, né? Agora vai falar o profeta de olhos abertos. Eu acho sensacional essa expressão, né? Vai falar ao homem que tem os olhos abertos, né? Quer dizer, ele vê o mundo espiritual, né? É um dom, né? É lembrar de Jó também, né? Deus pergunta lá, primeiro capítulo de Jó, né? Primeiro e segundo capítulo, de onde vens? De rodear e passear pela terra. Não está no inferno, não. Tu tens visto o meu servo Jó? Ele viu. Ele sabia que era Jó. Conhecia. Inclusive falou, você cerca ele de bens. Né? Tá tudo protegido. Mas como é que pode? É lógico, vai temer mesmo. Aí veio a prova, né? Então, é uma coisa assim... O livro de Daniel fala também de guerra nos céus. É uma coisa interessante, né? Mas eu acho que a passagem de Eliseu é uma das mais assim ilustrativas disso, né? Que há uma realidade que nós não vemos, né? Nós vemos o Bispo Rodovalho usa uma expressão que eu nunca esqueci quando eu vi ele falar. Falou: a matéria é uma cortina do mundo espiritual. Se você conseguisse abrir essa cortina, você veria coisas que estão acontecendo no mundo espiritual. Isso. O Kennedy conta, não sei se você lembra, Kennedy, que uma vez estava voltando para casa, né, e viu duendes, né, fazendo festa no teto da tua casa, né? Você teve essa visão, né? E quando você chegou lá, teus pais estavam brigando, né? Não sei se eu posso falar isso aqui na rádio, né? Falar, não tem problema não. Então, como eu... Por que eu não gosto? Eu gosto muito mais do céu, dos anjos, do que das figuras do inferno, né? Dos demônios, porque eu cresci num ambiente assim, em que a ênfase, né? A religião da minha família era uma ênfase de muitos espíritos malignos. Então, era normal eu ver, falar, conversar. E eu não me orgulho disso, de ter tido essas experiências. Eu conto pouco isso, né? Mas quando eu converti, e aí Paulo fala que foi ao terceiro céu, lembra que eu perguntei onde é o primeiro, o segundo? Eu sou muito mais inclinado ao céu, né? Até eu quero ser arrebatado. Tem gente que quer ser arrebatado e tem gente que quer ir ao inferno, né? Para ver se é verdade. Eu não, entendeu? Eu queria ser arrebatado antes de morrer, ter uma experiência de ir realmente ao céu. Até uma pessoa me perguntou, pastor, eu posso orar para ser arrebatado? Eu falei, olha, boa pergunta, mas se você for arrebatado, tem que voltar também, porque eu acho que quem é arrebatado não quer voltar mais, né? Não quer voltar. Então, assim, o mundo espiritual, ele é real, mas parece um mundo paralelo para alguns, né? Então, eu vi, sim, eu vi. E, realmente, quando eu voltando da igreja, no domingo pela manhã, eu vi na esquina, né, um monte de doentes. Para mim, por isso que eu sempre, quando as pessoas falam de demônios, para mim, os demônios é como se fossem formigas, sabe? O tamanho deles. Porque era assim que depois que eu converti, era assim que eu comecei a ver. Eles pequeniníssimos, pequenininho mesmo. Antes não, antes gigantes. Acabou. Oi, bicho. Só lembrar que hoje é dia de culto, né? Nós temos 1 minuto para acabar o programa. E a gente nem saudou a turma aí do YouTube. Um grande abraço quem participou aqui, né? Tem perguntas aqui, a gente vai ficar devendo. Quem sabe amanhã a gente responde. Hoje esquentou o programa. Hoje pegou fogo. Pegou fogo. Isso porque eu nem trouxe as minhas revelações sobre o assunto, hein? Imagina. Pois o Paulo nem falou, só falou sobre Cianorte, poxa, a gente não deixou o Paulo emitir opinião, ficou quietinho, Paulo. Você eu só estou aprendendo hoje, eu não sei nada desse assunto, só sei do céu.
do inferno é com vocês. Oh, Deus, um grande abraço, gente. Um grande abraço aí. O Kennedy está reprovado como recepcionista da igreja, hein, Kennedy? Não viu o demônio entrar, rapaz. Não viu o Perdeu o cargo de porteiro, hein, Kennedy? Vigia, Ai. Abraço a todos. Um abraço, gente. Um abração. Tchau, gente. Programa Café com Maná. Diferente dos outros,